Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque, hoje dedicado à declaração da ONU Turismo que a atividade vai este ano superar os recordes de 2019 e também à intenção da autarquia da capital em referendar o alojamento local. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A divulgação do barómetro de setembro da ONU Turismo e também a aprovação de um referendo ao alojamento local por parte da Assembleia Municipal de Lisboa foram os assuntos que acabaram por dominar a agenda turística da semana passada. Não é por isso de estranhar que me tenham chegado mensagens e perguntas acerca dos mesmos, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, as quais naturalmente agradeço. Aliás, como sempre gosto de fazer, aproveito para sublinhar que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as perguntas que deseja aqui ver respondidas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com, que a sua participação é sempre muito bem-vinda. A divulgação do último Barómetro Mundial de Turismo, que compila os resultados alcançados pela atividade à escala global por parte da ONU Turismo, como se sabe, é o novo nome pelo qual dá a antiga Organização Mundial do Turismo. Não obstante a importante mensagem que encerra, isto é que em 2024 o turismo mundial superará os resultados recorde alcançados e obtidos em 2019, não nos dá propriamente uma novidade e também não se pode dizer que nos tenha apanhado de surpresa. Desde meados de 2022 e por diversas vezes, nomeadamente nas previsões que logo do início deste ano aqui fiz para os resultados de toda a constelação turística no final de 2024, que para mim era claro que mesmo se considerarmos toda a turbulência geopolítica do ano, das múltiplas eleições às próprias guerras, passando pelo agravamento e pelo aumento das catástrofes naturais, que estaríamos perante o melhor ano de sempre a nível turístico, tanto ao nível das chegadas internacionais de turistas, como ao nível dos gastos por elas gerados, ou se quiser, das próprias receitas turísticas. Por este motivo, não deve estranhar-se que a ONU Turismo, perante estes factos, tenha antecipado a declaração de 2024 como o melhor ano de sempre do ponto de vista turístico. Contudo, eu tenho para mim que a constatação deste facto merece um olhar mais atento, principalmente numa altura em que aqui ou ali o turismo começa a ser atacado e até mesmo posto em causa. Por isso, há algumas mensagens que obrigatoriamente devemos extrair destes resultados. E quais são então essas mensagens? Eu destacaria aquelas que são as três que me parecem ser as mais importantes ou, se quisermos, as mais impactantes. A primeira delas é a capacidade de regeneração que o turismo possui. E digo que possui e não demonstra porque estamos já perante uma certeza. E porquê é que estamos perante uma certeza? Sem querer recuar muito, indo apenas até ao final da primeira década deste século, ao verão de 2008, quando eclodiu a crise económica mundial, primeiro pelo arrebentamento da bolha imobiliária e depois pela influência que a mesma teve nas dívidas soberanas dos Estados, verificamos que o turismo, tal como as demais atividades económicas, foi profundamente atingido. Mas rapidamente, em pouco mais de um ano, em cerca de 14 meses, começou a dar sinais de retoma, sinais esses que também demonstraram a sua resiliência, mas igualmente também que conduziram a uma regeneração da própria atividade, o que fez com que este seu, entre aspas, regresso fosse feito com uma pujança superior àquela que até então tinha vindo a revelar. O que acabou, claro está, também por deixar o mundo, de algum modo, boquiaberto. Ora, essa espécie de efeito surpresa já não existe agora no que diz respeito a este anúncio, mesmo considerando que o turismo acaba de sair da pior crise da sua história, a pandemia do Covid-19, que, como se sabe, fez com que a atividade recuasse para níveis semelhantes aos do início da década de 90 do século passado. Mas mesmo não sendo uma surpresa, ou se quisermos uma novidade, o facto é que raros eram aqueles que vaticinavam tão rápido regresso. Afinal, estamos a falar em pouco mais de 2 anos.
A segunda mensagem está relacionada com o valor gerado. Eu com isto não quero de forma alguma desmerecer o facto de irmos chegar ao final de 2024 alcançando o número mítico dos 1.500 milhões de chegadas internacionais de turistas, igualando ou melhor até superando por muito pouco os também 1.500 milhões que foram atingidos em 2019. A diferença está no crescimento das receitas. Mesmo tendo em conta que houve nestes últimos anos um efeito de inflação que motivou a subida dos preços, não menos verdade é que simultaneamente verificou-se e ainda se verifica uma grande escassez de mão de obra que prejudica, ou se quisermos que complica bastante, a qualidade global da oferta turística e que por isso devia pressionar em baixa os preços. Só que, de acordo com os dados agora revelados e que já em 2023 tínhamos tido um sinal bastante claro acerca deste propósito, é que a maior parte dos destinos estão a ver as suas receitas provenientes do turismo internacional a crescer acima dos 2 dígitos. E note-se que não falo de destinos propriamente pequenos, mas falo sobretudo dos maiores, com, por exemplo, a França a crescer 27%, a Espanha a crescer 36% e a Itália a crescer 26%. A título de curiosidade, vale a pena também registar que Portugal cresceu 51% as suas receitas, isto comparando setembro de 2024 com as receitas obtidas no ano de 2019. A terceira grande mensagem é que o crescimento turístico é global, isto apesar de não ser homogéneo. Todas as regiões, embora a velocidades diferentes, apresentam índices de retorno face a 2019 que merecem ser destacados, mas que também indiciam o lento, mas visível momento de deslocação do eixo, ou se quisermos, do centro turístico da Europa para a Ásia-Pacífico via Médio Oriente. A comprová-lo está o facto de justamente o próprio Médio Oriente apresentar um crescimento de quase 30%, 29% para ser exato, se comparado com 2019. A África, mais 6%. E até mesmo a Europa, que recebe, como se sabe, 50%, isto é metade do total de chegadas internacionais de turistas, tem um crescimento de 1%. Para além disso, as Américas, e apesar das Caraíbas terem o ano passado superado os resultados das chegadas do período pré-pandemia, ainda estão 3% abaixo dos números de 2019 e a Ásia-Pacífico está apenas a 85% desses mesmos resultados. No entanto, vale a pena dizer-se que no que respeita a esta região, há um ano estava nos 66%, portanto estamos aqui também, uma vez mais, perante uma fortíssima recuperação. Em conclusão, o turismo mais uma vez prova a sua importância, a sua resiliência, mas acima de tudo a capacidade única que tem para se reinventar e com ela criar empregos, dinamizar e suportar economias, de arranjar alternativas perante as adversidades. Numa frase, se quisermos, a declaração da ONU Turismo que a atividade irá este ano superar os resultados de 2019 é uma boa, eu diria mesmo, é uma excelente notícia. Antes de avaliar se esta diligência da autarquia da capital é uma boa ou má decisão, convém precisar que a mesma resulta da iniciativa da Assembleia Municipal, portanto não se deve confundir com o Executivo Camarário, que aprovou uma proposta popular, mais concretamente do autodenominado Movimento Referente pela Habitação, que, como se sabe, nos últimos 2 anos tem vindo a defender o fim do alojamento local, pois entende ser essa atividade turística a causa maior e quase exclusiva, quer da falta de habitação na capital, quer do valor elevado das rendas. Nesse sentido, e contando com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PEV, do PAN, do LIVRE e de 2 deputados não inscritos, a Assembleia Municipal aprovou uma consulta, ou se quisermos, um referendo à população do Concelho de Lisboa, com 2 perguntas. A saber, primeira pergunta: concorda em alterar o Regulamento Municipal do Alojamento Local no sentido da Câmara Municipal de Lisboa, no prazo de 180 dias, ordenar o cancelamento dos alojamentos locais registados em imóveis destinados à habitação? Segunda pergunta: concorda em alterar o Regulamento Municipal do Alojamento Local para que deixem de ser permitidos alojamentos locais em imóveis destinados à habitação? Deve ainda também referir-se que votaram contra esta iniciativa, ou se quisermos, contra a realização do referendo, o PSD, o CDS-PP, a Iniciativa Liberal, o PPM, o Aliança, o Chega e uma deputada não inscrita, tendo-se abstido o PCP e o MPT,
e que a própria Assembleia Municipal de Lisboa deliberou também remeter a realização deste referendo ao Tribunal Constitucional, pois, como se sabe, é ele que compete avaliar e aprovar ou não tanto a consulta popular como as perguntas que se foram formuladas. Feita esta introdução, ou se quisermos, dado este enquadramento, eu tenho para mim que esta não só é, ou se quisermos, foi uma péssima decisão por parte do órgão máximo do município da capital, como é ou se quisermos, mais um ataque vil e soez ao turismo e, mais do que ao alojamento local, à própria atividade turística, e digo isto sobretudo por 3 grandes ordens de razão. A primeira delas, e isto porque não é preciso ser-se muito conhecedor dos meandros da política para se perceber que há aqui um claro aproveitamento político da situação e, consequentemente, uma instrumentalização do movimento referendo pela habitação. Aproveitamento político em reação ao refluxo das medidas postas em prática pelo anterior governo respeitantes ao alojamento local, que o atual governo aprovou, honrando o seu compromisso eleitoral e sinalizando que a crise da habitação não tem origem no alojamento local, o que, como todos nos recordamos, gerou um coro de protestos por parte da oposição à sua esquerda. E instrumentalização, porque usou em proveito próprio a ação de um pequeno movimento fundamentalista e antiturismo que confunde o problema global da habitação em Lisboa com o de alguma gentrificação, o que ocorreu numa ou noutra freguesia mais histórica da capital. A segunda grande razão, porque ao levar por diante esta iniciativa, os seus apoiantes têm plena consciência que, entre muitos outros fatores, sendo Lisboa a capital do país, poderão obter um efeito de contaminação às demais cidades através de referendos locais ou até hipoteticamente de um referendo nacional para terminar de vez com o alojamento local. Fazem letra morta também da vivificação e da recuperação patrimonial que o alojamento local proporcionou, sobretudo aos centros históricos de Lisboa e do Porto. Associam-se a esta moda do excesso de turismo, omitindo as gravíssimas e nefastas consequências para a cidade e até para o próprio país, que significaria uma diminuição abrupta da atividade turística, nomeadamente por falta de alojamento, que originaria desemprego e falências em massa e impactaria seriamente noutras áreas da economia. E ainda escudam-se na incapacidade que têm demonstrado para resolverem os verdadeiros e reais problemas ligados à habitação, tanto a nível autárquico como a nível nacional. A terceira grande ordem de razões é que desresponsabilizam-se, ou pelo menos tentam fazê-lo, lançando o ónus de uma decisão que foi tomada pela política e pelos políticos, a quando da criação do alojamento local, para cima da população, na esperança que, por um lado, as consequências nefastas de decidir sobre aquilo que não se sabe ou que não se conhece não lhes venham a ser imputadas e, por outro lado, também, há que dizê-lo, a admissão e a omissão que nessa altura houve por parte do turismo e dos seus organismos para alertar e para denunciar estas mesmas consequências. E aqui refiro-me concretamente àquilo que desde a criação do alojamento local eu tenho vindo a dizer. Foi de facto, uma excelente iniciativa trazer para a economia formal todos estes agentes que até aí estavam na economia paralela, mas ninguém pensou que, sendo positivo para o país, poderiam e iriam de certeza absoluta existir algumas freguesias em Lisboa, no Porto e no Funchal, em zonas históricas e também no Algarve, em algumas zonas turísticas, onde tal iria acabar por ter um impacto negativo nas comunidades locais. Deve ainda acrescentar-se que, em minha opinião, seja por estas, seja por muitas outras razões, que há plena consciência por parte dos proponentes que o Tribunal Constitucional não irá aprovar a realização de um referendo cujo resultado possível poderia ser o cancelamento de todos os alojamentos locais em escassos 180 dias. Imagine-se o que isto não seria, porque isto envolveria os que neste momento já estão devidamente licenciados ou até que nenhum imóvel destinado à habitação pudesse ser afeto ao alojamento local, coisa que, neste momento, como se sabe, e concretamente no que respeita ao município de Lisboa, as licenças para novos alojamentos locais estão, neste momento, suspensas. E mais, os proponentes, por já terem essa consciência, têm procurado acelerar a finalização dos trabalhos e a rápida entrada em vigor do novo Regulamento Municipal do Alojamento Local. Portanto,
E para terminar, todo este folclore em torno do turismo e toda esta demonização do alojamento local só demonstram a hipocrisia da política e dos políticos relativamente à atividade económica que continua a carregar às costas a economia portuguesa, pois estão sempre prontos para aparecer ao lado do turismo quando ele traz prémios, notoriedade, riqueza e prosperidade para o país, mas mal podem, revelam o seu verdadeiro pensamento sobre as atividades turísticas. Por tudo isto, este tipo de iniciativas são más notícias para o turismo. Conto com a sua companhia na próxima semana. Até lá, boas festas, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que aqui gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.